Matheus Coelho, sou aluno de PCD e eu fiz o jogo da vida usando o MPI em linguagem C e agora eu quero mostrar um pouco do meu código aqui. Então, primeiro eu declaro minhas variáveis, inicializo o meu MPI e aí eu faço um tratamento para saber quem vai ser o meu próximo processo e o meu processo anterior em relação ao processo que eu estou. Então, por exemplo, o meu processo 0, ele tem um processo 1 como próximo. O 1 tem o processo 2 como próximo. 3 tem o processo 4 e assim por diante os próximos. E os anteriores a mesma ideia. Então, o 0 ele vai ter sempre como anterior o último processo que estiver rodando. Então, se tiverem 4 processos rodando, o processo 0 tem como anterior o processo 3. O processo 1 tem como anterior o processo 0. O 2 tem o anterior o 1 e assim por diante. Aqui eu faço esse tratamento porque os processos eles vão se comunicar entre si sempre com o próximo e com o anterior. Depois eu verifico se existem mais processos do que linhas no meu tabuleiro do jogo da vida, porque se for esse o caso, eu optei por deixar algum processo ocioso. Então, se existirem mais processos do que linhas no meu tabuleiro, os processos excedentes eu vou manter ociosos. Então, cada processo vai cuidar de uma linha do tabuleiro ou de um conjunto de linhas, né, do tabuleiro. E aí eu optei por implementar dessa forma, né? Depois eu inicializo minhas variáveis. Eu coloquei uma barrier aqui só para garantir que todos os processos vão chegar aqui no mesmo momento. Essa barrier nem era tão necessária assim. E aí finalmente eu faço a implementação do jogo da vida efetivamente. A primeira coisa que eu faço é a comunicação. Então, cada processo vai fazer 2 envios e vai receber 2 conjuntos de dados. E no caso, sempre envia uma linha e recebe uma linha do tabuleiro, né? Então, vai receber e vai enviar para o anterior, né? E vai enviar e vai receber para o próximo uma linha do tabuleiro, né? Tudo isso aqui é para fazer essa comunicação. Eu optei por usar o MPI iReceive e iSend, porque eu achei que era mais fácil de evitar deadlock usando essa função. Então, depois que eu faço a comunicação, por eu usar esse método, né, essa função, eu chamo um wait_all aqui. Como são 4 receives e sends, então wait_all 4 aqui, né, e aí as variáveis aqui. E depois eu calculo meu novo tabuleiro. Então eu copio a minha grid atual, a linha, no caso só uma linha, eu faço a cópia de uma linha, atualizo essa linha na minha new grid, meu novo grid, né? Faço a atualização dela e depois eu copio para o meu tabuleiro o que eu atualizei. E já, enquanto copia, já faço a soma aqui para saber quantos vivos, né? Quantas células ainda estão vivas. Depois que acaba uma geração, eu faço MPI reduce e aí tem a soma aqui de todos os vivos, vai para essa variável, eu imprimo quantos vivos tiveram nessa geração, né? Então todos os processos enviam para o processo 0 os dados de quantos vivos ainda existem e aí eu imprimo. E aí finalizo o programa. Bom, e analisando um pouco o desempenho do meu código, eu rodei o programa num computador com um processador Intel Core i5 7200U, que tem 2 núcleos reais e 8 GB de RAM. E deu para perceber aqui que com 1, com 2 e com 4 processos, aqui nesse gráfico de processos aqui por tempo, né, o programa rodou bem. Em todos esses casos, o programa terminou a execução em menos de 5 minutos. Né? Agora, com 8 processos foi realmente muito lento. Demorou 3 horas e meia no meu computador para terminar de executar. Então, realmente houve uma sobrecarga muito grande do sistema
executando 8 processos, realizando todas as comunicações que o programa exige, né? Então o que eu fiz foi outro gráfico, e aí excluindo o caso com 8 processos, e aí a gente vê aqui que o programa teve mais qualidade em execução, conforme eu fui aumentando a quantidade de processos, né? Então, de 1 para 4 processos aqui, a gente teve, foi de mais ou menos 350 segundos para 2.000 gerações, né? E enquanto com 4 processos já era aqui um pouco mais de 200 segundos, né? Para gerar as 2.000 gerações. A última análise que eu fiz foi o speedup. Então, trivialmente aqui com um processo, o speedup foi de 1, né? Com 2 processos a gente teve bastante aumento do speedup em relação a 1. Com 2 processos, com 4 processos foi algum aumento também, já menor do que a quantidade que aumentou de 1 para 2, mas ainda houve ganho, e com 8 processos realmente não vale a pena. Bom, então eu vou mostrar o código rodando. Eu uso esse comando aqui, mpicc-o, aí run para gerar o arquivo run e o código, né? Eu quero fazer o teste com 2 processos, porque eu acho que tem um desempenho bom no meu computador. Então eu vou deixar rodando aqui e aí na hora que terminar eu volto. Então o código terminou de rodar aqui sem nenhum erro, né? A gente pode dizer que o código então está funcionando bem.